E assim, hoje nós queremos olhar que dentro da membresia da igreja, há a disciplina da igreja. É um tema um tanto quanto raro, não é mesmo? Nós não vemos, geralmente, nos nossos dias falarem sobre isso. O pastor Mark Dever, da Igreja Batista de Capitol Hill, lá nos Estados Unidos, em Washington, ele disse assim, que um historiador batista, procurando sobre a história da igreja, olhou que aproximadamente mais de um século não se fala nesse assunto. Talvez porque quando a gente pensa em disciplina, já pensamos em coisas pejorativas, não é? Dor, surra, castigo, e pode estar envolvido um pouco dessas coisas, mas não necessariamente. Precisamos lembrar que quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de algo positivo. À luz da Bíblia, disciplina é algo positivo. E eu quero convidar você para a gente ler o texto de Mateus 18, e meditarmos na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Jesus nos ensina aqui a respeito da disciplina. Mateus 18, dos versículos 15 a 20, vai dizer assim, amados irmãos: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. Verso 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que virem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estou. Vamos orar uma vez mais, pedindo que o Senhor venha falar e nos ensinar através dessa passagem. Santo Deus, eterno Pai, muito, muito obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua presença, podermos Te louvar, podermos orar, podermos Te buscar, Senhor. Como é bom sabermos, Pai, que nós Te adoramos por quem Tu és. Não pelo que o Senhor faz apenas, mas sobretudo por quem Tu és. Porque Tu és o nosso Deus, aquele que nos ama, aquele que nos salvou e nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. E Tu sabes, Pai, que nós, como filhos do Senhor, que estamos a cada dia aprendendo a ser homens e mulheres, jovens, crianças, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, precisamos ser a cada dia disciplinados pelo Senhor. Por isso, Pai, que a Tua palavra possa nos instruir nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha usar a vida deste Teu servo, um vaso de barro, e que a glória, o poder do Senhor possa ser evidente a cada um de nós. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A membresia e a disciplina da igreja, ou a membresia e a disciplina. E uma definição de disciplina que nós podemos começar a introduzir essa mensagem vem do Dr. Shedd, do seu livro A Membresia. Ele diz: todos os meios pelos quais a igreja busca a santificação de todos e a boa ordem necessária para a edificação, crescimento numérico e espiritual. Segundo o Dr. Shedd, saudoso Dr. Shedd, ele diz que a disciplina são todos os meios pelos quais a igreja busca a santificação de todos e a boa ordem necessária para a edificação e crescimento numérico e espiritual. E quando nós vamos buscar olhar na língua grega, no Novo Testamento, a palavra aqui é paideia,
essa palavra paideia, que é usada para disciplina, ela tem a ver com instrução. Instrução, correção ou até mesmo treinamento, a fim de levar alguém a um desenvolvimento de maturidade. Então, quando você pensa em disciplina, à luz do Novo Testamento, está envolvido a ideia de correção, a ideia de treinamento, a ideia de instrução, a fim de aperfeiçoar a cada um de nós para que a gente chegue à maturidade. Uma curiosidade que talvez você possa até já saber ou não, é que a palavra paideia é também prima aí da palavra pedagogo. Por isso, a palavra disciplina no Novo Testamento, essa palavra grega, ela tem um sentido de pedagogo. E o que o pedagogo faz? Ele é um tutor. Ele ajuda a educar, a instruir a criança ou aluno. E a disciplina do Senhor, ou a disciplina através da palavra do Senhor, é como um pedagogo, um tutor, que nos orienta a que a gente cresça e se desenvolva até chegar à maturidade. Portanto, nós podemos dizer que no Novo Testamento a disciplina envolve o trabalhar de Deus em nós, para nos aperfeiçoar e lapidar a cada um de nós, até que sejamos filhos semelhantes ao Filho primogênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Trocando em miúdos, a disciplina que Deus traz para as nossas vidas, ela é sempre com o objetivo de aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós, de nos lapidar, de nos transformar. E nós podemos ver também na definição que Mark Dever dá, de que a disciplina, em um sentido mais amplo, é tudo que a igreja faz para ajudar seus membros na busca pela santidade e na luta contra o pecado. Está ali destacado em amarelo e verde. A pregação, o ensino, a oração, a adoração corporativa, o acompanhamento mútuo, a supervisão piedosa dos pastores, são todas formas de disciplina. Então veja que esse aspecto da disciplina não é algo aplicado somente por Deus de modo pessoal e particular, mas Deus usa a vida da igreja para que nós possamos ser disciplinados, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos ser lapidados. E a igreja faz de diversas maneiras, como diz aqui a definição do Mark Dever. A pregação é uma maneira de disciplina, de instrução, de correção, a fim de nos lapidar, nos instruir no caminho da maturidade, no caminho do crescimento, no caminho de sermos a cada dia transformados e forjado o caráter de Cristo em nós. Mas não só a pregação, a escola bíblica, o ensino, as orações, é um meio também de disciplina em que nós somos moldados, a adoração corporativa, o cântico congregacional da igreja, quando a igreja louva, quando a igreja ora, quando a igreja está reunida nessa atmosfera de adoração, há também o exercício da disciplina acontecendo, nos lapidando, nos moldando, forjando o nosso caráter, nos fazendo mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Mas também ele diz o acompanhamento mútuo, ou seja, o discipulado, o eu caminhar com um irmão e um irmão caminhar comigo, eu ter aqueles irmãos que podem se achegar a mim, tirar muitas vezes as escamas dos meus olhos para áreas da minha vida que eu não estou percebendo, que estou ali talvez patinando, pecando, errando. E nessa supervisão mútua, ou seja, no discipulado um a um, nós somos lapidados, nós somos forjados, nós somos transformados. Mas também pela supervisão pastoral, pelo pastor ter o trabalho de ser o encarregado e responsável pelo crescimento espiritual dos membros da igreja.
Nós vimos no último domingo que o pastor ele é responsável pela membresia. E a membresia ela é reconhecida. Ela tem nome, ela tem quantidade. É possível saber quem é o rebanho, que Hebreus diz assim: submetam-se aos pastores e líderes de vocês, porque eles zelam pela alma de vocês e darão contas ao Senhor. O pastor zela pela alma do rebanho, da membresia. A membresia que é reconhecida, a membresia que caminha junto naquela igreja local. E esse supervisionar pastoral envolve a disciplina, a instrução, a correção, a fim de ver os membros da igreja crescerem espiritualmente e serem a cada dia formatados na imagem e no caráter de Cristo Jesus. Mas então, como nós vemos aqui, esse modelo de disciplina que nós vemos aqui na definição do Mark Dever, é o que é chamado de disciplina formativa no Novo Testamento. E, de certa maneira, amados, até o Novo Testamento inteiro é disciplina formativa, porque são escritos a fim de nos levar à busca da santidade e a edificar a nós na fé cristã. Então, se nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ser diversas vezes desafiados, confrontados a nos submeter e nos amoldar ao padrão dos escritos do Novo Testamento. E com esse caminhar de leitura do Novo Testamento e buscando se amoldar aos padrões do Novo Testamento, nós também vamos sendo a cada dia edificados na fé, firmados na fé, perseverantes na fé, com uma fé sólida, com uma fé robusta. Então, à medida que a gente busca a disciplina formativa, nós a encontramos no Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro é uma forma de disciplina formativa, porque tem como objetivo formar a cada um de nós em verdadeiros discípulos de Jesus, à imagem e semelhança dele, com o caráter igual ao dele. E isso nós encontramos em toda a Escritura do Novo Testamento. Mas o texto que nós lemos, ele está dentro de uma segunda classe de disciplina, a corretiva. A disciplina corretiva. A disciplina que visa trazer uma correção sobre um determinado comportamento pecaminoso. Nas palavras de Jonathan Leeman, a disciplina eclesiástica corretiva é o processo de corrigir o pecado na vida da congregação e de seus membros. Isso pode significar corrigir o pecado por meio de uma admoestação em particular, pode significar corrigir o pecado ao remover formalmente um indivíduo da membresia, e a disciplina eclesiástica pode ser feita de uma série de maneiras, mas o alvo sempre é corrigir as transgressões da lei de Deus entre o povo de Deus. Então veja que o Jonathan Leeman já introduz um pouco o nosso texto de hoje, que há alguns níveis e algumas maneiras da disciplina corretiva ser aplicada na vida da igreja, na vida dos membros, a fim de corrigir pecados, coisas que ficam evidentes que precisam ser corrigidas. Mas deixa eu te lembrar, a disciplina é sempre para o nosso bem, é sempre por um lado bom e nunca por um lado ruim. Mas vamos então prosseguir e entrar no nosso texto propriamente dito. O versículo ali, então, 1:15, vai mostrar o primeiro nível de disciplina para corrigir um pecado na vida de alguém. O versículo diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Destaco: vá e repreenda-o em
particular. Vá e repreenda-o em particular. O primeiro nível, então, da correção do pecado na vida de alguém é de nível particular. É uma situação em que um com um devem resolver. E note que o texto diz: se o seu irmão pecar contra você. Aqui a ideia é uma ideia de ofensa. Se o meu irmão me ofendeu, se ele pecou contra mim, eu devo ir até ele e o que? Repreender, corrigir, disciplinar em particular. E como nós precisamos retornar a esse ensinamento bíblico, não é, irmãos? Porque muitas vezes nós, pecadores como somos, se espetamos no meio da comunhão, no meio dos relacionamentos, e essa é a causa de muitas pessoas hoje não conseguir congregar, não conseguir se relacionar, não realmente ser um membro de igreja, porque já teve alguma experiência em que foi ofendido ou foi magoado, e então agora essa pessoa não quer se envolver muito com a igreja local. Ele quer ter uma certa participação, mas não quer realmente aprofundar seus relacionamentos na igreja. Mas como é maravilhoso esse ensino se obedecido, que diz que aquele que foi ofendido, ele deve ir, não o que ofendeu, o que está ofendido, se o seu irmão pecar contra você. Vá e repreenda-o em particular. Chame ele para conversar. Diga para ele: olha, meu irmão, não sei se você percebeu, mas naquele dia aconteceu assim e eu não gostei. E você me magoou ou você me ofendeu. E resolve com seu irmão. E não fica passando para os outros sem nem tentar conversar com o seu irmão. Não é vá e comente com a igreja inteira, menos com a pessoa que te ofendeu. O que está escrito aqui é: vá, chame seu irmão e converse com ele. Olhe nos olhos, tete a tete. Coragem, caráter, verdade, honestidade. Olhar nos olhos e falar: olha, aconteceu assim. Não gostei disso. E como a gente precisa reaprender na era digital a olhar nos olhos e resolver as coisas à moda antiga, não é mesmo? Porque hoje em dia a gente vê casal desmanchando casamento pelo WhatsApp, é patrão e empregado brigando por mensagem, e a gente acha que resolve tudo por mensagem e por vídeo. Mas a gente precisa voltar às velhas veredas da palavra de Deus, que diz que a gente deve sim ter conversas difíceis às vezes, mas é olhando nos olhos que se resolvem. De sentar e falar: senta aqui um pouquinho, preciso falar com você. Você viu o que você fez? Não é assim, irmão. Isso é pecado. Isso está errado. Você precisa rever o seu caminho. Você precisa mudar de postura. Talvez você não percebeu, mas você vem recorrentemente caminhando dessa maneira. Filho de Deus, crente não anda assim não. E então, como diz a parte B de Romanos 15, 14, nós somos aptos para admoestar uns aos outros. Nós fomos capacitados pelo Senhor para termos essas conversas uns com os outros. Em primeiro lugar, o texto diz que a gente resolve entre a gente. A gente não leva para o pastor, a gente não leva para o líder, a gente não leva para o vizinho, para o amigo. Não. A gente vai e procura a pessoa que nos ofendeu e tenta resolver com ela. Ou, por outro lado, se a gente tem um irmão na comunidade que a gente tem um relacionamento com ele, tem uma estima por ele, e vê que ele está deliberadamente em algum ato pecaminoso, que já está se tornando algo que até mesmo envergonha o nome de Cristo, nós devemos chegar a ele e conversar com ele. Sabe aquela história?
pastor, eu vi o fulano lá, assim e tal. Não tem que vir para o pastor. Você viu, irmão? Você viu? Algumas pessoas já falaram para mim, você viu? Então vai lá você e fala com ele, a Bíblia manda você ir lá. Foi você que viu, irmão, Deus quer te usar. Vai lá, não é? Pastor, e tal pessoa, eu acho que ela está assim. É mesmo, irmão? Então vai lá você e resolve. Foi quem que viu? Você, então? É você mesmo que Deus quer usar, Ele mostrou para você, não é? Então a gente é que tem que admoestar uns aos outros. E lembre, irmãos, lá em Tiago 5, 19 e 20, vai dizer assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olha como nós somos usados por Deus quando a gente leva uma boa conversa a fim de ajudar algum irmão a mudar de postura. A gente pode salvar a alma dele. A gente pode ajudar ele a não padecer futuramente. Como diz lá também em Provérbios 27, 17, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós precisamos de pessoas que nos olhem nos olhos e nos digam aquilo que a gente precisa ouvir. Nós precisamos de pessoas que tenham tanto amor por nós ao ponto de dizer aquilo que talvez ninguém diga. Fale, você pecou, você está pecando, você está errado. Tanto quanto para resolver um conflito, tanto quanto para ajudar um irmão, uma irmã a vencer um determinado comportamento pecaminoso. Mas em segundo lugar, ou o segundo nível da disciplina é em grupo. E o texto diz: mas se o teu irmão não te ouvir, vá com uma ou duas, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Na NVI, o finalzinho do verso diz assim: de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E a NVT diz assim: para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. O primeiro nível, particular. Eu vou lá, tete a tete, tentar resolver aquela ofensa, aquele conflito, ou eu que vi ou tenho notado o irmão e a irmã tendo dificuldade em alguma área pecaminosa na vida dela, eu vou tentar conversar com ela. Eu vou orar, vou me colocar diante de Deus e vou tentar procurar essa pessoa e tentar mostrar para ela, com amor cristão, que ela precisa rever aquela área, aquela prática da vida dela, e se ela me ouvir, eu ganhei o meu irmão. Se ele ou ela te ouvir, você ganhou o teu irmão. Mas em segundo lugar, como estamos vendo agora, para aquele irmão que você tentou ajudar, mas ele não te ouviu, ou até mesmo ele te ofendeu e você tentou conversar com ele e ele negou, ele não deu o braço a torcer, ele diz: não é comigo, não fiz nada, pelo contrário, eu sou a vítima, né? Só tem vítima, nunca tem culpado, nunca tem vilão, né? É igual aquela história, o casamento está indo de mal a pior, mas o culpado é um só, né? Não é só o meu marido, é só a minha esposa. Ué, mas o casamento é uma sociedade, não é? Os sócios têm que fazer o negócio dar certo. Não é só culpa de um, culpa do outro. Os dois têm que fazer dar certo. Porque não é só um que erra. Os dois erram. Pela manhã a gente brincou e falou disso, né? Que às vezes a gente escuta só um lado da moeda e você fala: meu Deus, né? Vem a irmãzinha: meu marido é assim, pastor, e tal, e isso e aquilo. Você fala: puxa vida, marido difícil. Puxa vida, coitado da irmã. Aí você vai lá conversar com o irmão e busca ouvir ele. Dele: pastor, a minha esposa é assim, 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 você quer o quê, pastor? Aí você fala: puxa vida, agora eu estou entendendo a história.
Agora eu estou vendo o quadro inteiro. E a moral da história é sempre o quê? Que pode ter um que desliza um pouco mais, mas nenhum dos dois está livre de culpa no cartório. Os dois erram, os dois pecam, os dois precisam mudar e melhorar. Senão, não tem como, não é? Como é que vai para frente uma sociedade que só um sócio batalha? Só um sócio quer ir para frente? Só um sócio. Já dizia a palavra de Amós, né? Como é que pode caminhar dois juntos se não houver acordo? Não tem como, né? Então, a gente precisa ver que aqui, quando nós vamos lá e o irmão não aceita a culpa, não aceita a correção, não dá o braço a torcer, nós temos que levar duas pessoas, ou uma ou mais duas pessoas, para podermos ter aquela conversa com ele novamente. Se for pela questão da ofensa, fala, olha, fulano, eu estou vindo aqui para novamente tentar conversar com você, trouxe dois irmãos aqui, assim, assim, e, não, mas não é bem assim, ele não aceitar, ainda assim, aquelas duas pessoas, elas vão ser garantia para você, de que o que você conversou ali com ele foi A mais B e acabou. E o Senhor Jesus, quando ele fala isso, ele está embasando isso aqui lá em Deuteronômio 19, porque lá em Deuteronômio 19, 15, diz assim, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. Lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, Jesus está trazendo o conceito da lei aqui, e mostrando que em casos de acusações, em caso de haver alguém pego numa certa prática pecaminosa habitual na vida dela, não é simplesmente uma pessoa vir falar, mas precisa haver pelo menos duas testemunhas para se comprovar aquilo. O apóstolo Paulo vai falar em Timóteo lá que a gente não deve, obrigado, que a gente não deve aceitar acusações contra o presbítero, contra o pastor, se não houver duas ou três testemunhas. Levando também esse conceito que o Senhor Jesus trouxe, até mesmo lá da lei de Deuteronômio. E para os nossos conflitos, entre nós, a membresia, é também assim. Precisamos ter testemunhas para estar ali e realmente afirmar que as coisas foram daquele jeito. Porque você sabe, né? Às vezes você vai lá, conversa particular com alguém, você fala A e B. E a pessoa, às vezes, não aceita que ela está errada, não aceita que ela precisa rever a vida dela, não aceita que ela que é o ofensor, e ainda sai depois espalhando e falando que você que errou, você fez isso, e aumenta, não é? E aí como é que você vai conseguir se defender? Você não tem prova. Não é? E aí vai de quem tem a língua mais afiada, e vai ficando cada vez mais feia a coisa. Mas agora, se você tem duas testemunhas com você, aí aquelas duas testemunhas estão lá. E vale lembrar uma observação aqui, essas duas testemunhas devem ser pessoas de caráter aprovado, pessoas até mesmo que não sejam a favor de uma ou de outra, mas que sejam neutras, que não tenha partidarismo, eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele, não, que chegue lá realmente neutro para ver qual que é a situação. E aí, o que eles confirmarem vai validar, porque toda a comunidade vai saber, não, quem estava junto, quem foi lá resolver a situação, foi o irmão tal que estava lá de testemunha. Ah não, esses irmãos são sérios, eu sei que esses irmãos aí não iam ficar, né, querendo puxar para um lado para o outro, eles iriam ser sim, sim, não, não. E aí sim, a gente pode ter uma maneira de abordar um certo pecado ou comportamento de algum irmão, ou até mesmo uma ofensa. Mas pode ser que ainda assim essa pessoa não ouça. E perceba, irmãos, as recomendações aqui dessa disciplina não é para condenar a pessoa, é para restaurar a pessoa,
é para recuperar aquela pessoa, é para que ela tenha humildade de reconhecer o seu erro, a sua falha, e possa ser restaurada. Não é para ir lá e agora nós vamos fazer igual aquela mulher pega adultério, vamos sentar pedrada. Não é isso. É para ir lá com coração compassivo e misericordioso, a fim de ajudar aquela pessoa a se levantar, a vencer aquela prática, ou restaurar aquele conflito da ofensa. Então veja que a disciplina que está posta aqui, ela é positiva, ela é benéfica, se for atendida por aquele que está sendo ali advertido, por aquele que está ali sendo apelado à consciência dele. Mas, se ainda assim, pessoalmente, particular, ele não deu ouvidos, ele continuou no orgulho, ou continuou naquela prática pecaminosa, levou-se 2 pessoas juntas para conversar, para tentar averiguar, para tentar ver se aquela pessoa realmente quer abandonar aquela prática ou não. O terceiro passo que o Senhor Jesus diz agora é que a disciplina deve ser junto com a igreja. E o verso 17 vai nos instruir, dizendo assim: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Agora, aquele irmão que de repente está numa prática impenitente, num pecado habitual, que não se arrepende, não abandona, ou que não reconhece que precisa mudar de postura, já foi um irmão, conversou com ele, já foram 2, 3 irmãos, conversaram com ele, com ela, ele não muda de postura ainda. Agora, o que esses 3 irmãos que foram lá conversar com ele têm que fazer? Trazer aos líderes da igreja. Trazer para que a igreja em assembleia venha deliberar a situação dessa pessoa. E se essa pessoa, por exemplo, é deliberado em assembleia, sem expor de maneira constrangedora, ainda mais hoje em dia, né? Que se você for tratar do pecado na vida de um membro da igreja, ele processa a igreja. Ele não quer mudar. A igreja que está errada, ele prejudica a igreja, ele não se arrepende, ele não se submete e ele ainda tenta prejudicar a igreja. Ele vai e mete a igreja na justiça, porque é danos morais. Como se aquilo que o Senhor Jesus disse não era para ser obedecido na igreja. E veja, isso acontece muito, irmãos. Um coração impenitente, um coração orgulhoso, um coração endurecido, que não se submete, não reconhece sua falha, seu pecado habitual. E aí, suponhamos que chegou na assembleia da igreja, a igreja, de maneira sutil, expõe a situação, e dá ali 1 mês ou 2 para que os irmãos agora possam deliberadamente, quantos quiserem, ir atrás do irmão, tentar convencer ele, tentar levar ele ao arrependimento, tentar avisar ele, chamar ele ao arrependimento. E se ele, dentro daquele prazo, não se arrepender e não quiser reaver, a primeira assembleia que tiver, ele é excluído, depois desse prazo. É desligado do rol de membros da igreja. E o texto diz aqui, o Senhor Jesus, que não só é desligado da membresia, mas ele é, para ser tratado, considere-o como gentil e publicano. O que é um gentil? Aquele que não faz parte do povo de Deus. Aquele que não é do povo da aliança. Mas, pior ainda, quem é um publicano? Um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos para Roma, sendo judeu. Ou seja, um traidor da pátria. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que aquele que não se arrepende deve ser excluído e tratado como um não cristão. E que ainda foi uma pessoa que traiu o Senhor e preferiu servir a Satanás e seu reino
continuando na prática do pecado. Então veja, aqui nesse ponto, chega o ponto mais sério da disciplina corretiva, o ponto da exclusão, ou como é chamado aí, mais teologicamente, a disciplina cirúrgica, em que o irmão é cortado da membresia da igreja, afastado da mesa do Senhor, da comunhão do pão e do vinho. E por que nós devemos e podemos chegar a fazer isso? Ali o próximo verso, depois de falar de considerar ele como gentil e publicano, continua o texto, 18 e 20, diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pois é, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, não é sobre a reunião de oração que não vem ninguém orar. Na realidade, é sobre a disciplina da igreja. O que Jesus está dizendo aqui é que ele deu autoridade à igreja para excluir pessoas da membresia da igreja, para excluir ela debaixo do favor, da comunhão e da bênção espiritual da igreja. Tudo que vocês ligarem de membros aí, confirmando, lembra a igreja, a embaixada do reino dos céus na terra, que confirma e legitima o verdadeiro e o falso cristão, ela também, assim como legitima quem é verdadeiro e quem é falso, ela pode deportar, ela pode cancelar o passaporte, ela pode riscar o visto, à medida que vê que aquela pessoa não se arrepende, não muda de vida, continua no orgulho, naquele pecado, sem voltar atrás. Então ela, em assembleia, pode excluir aquela pessoa e tratá-la como gentil e publicano, como não cristão, como alguém até mesmo que abriu mão de ser discípulo fiel de Cristo, mas preferiu traí-lo a viver no prazer do pecado. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Você quer ver um exemplo disso? Vamos olhar como os apóstolos praticaram. Lá em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, escreve assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Já está virando comentário por aí, já está dando mau testemunho por aí, de que há imoralidade aí, que nem entre os descrentes há. Porque tem gente aí que está tendo relacionamento com a madrasta, um incesto dentro da igreja. E o apóstolo aqui escreve para a igreja. E lá nos versos 4 e 5, olha o que ele vai dizer sobre a disciplina corretiva. Ele vai dizer ali o seguinte: em nome do Senhor Jesus, a igreja reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal, que está tendo incesto com a madrasta, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, vocês não excluíram ainda esse cidadão que está aí no meio, vivendo em pecado deliberadamente, dessa maneira. Vocês reunidos na autoridade do nome do Senhor Jesus,
Excluam ele, entreguem ele para Satanás. A embaixada tem poder para arriscar o visto. Mas ele diz mais. Ele diz lá no verso 11 a 13 ali. Eu quero ler com os irmãos. Note aí as palavras que estão ali ressaltadas. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito eu haveria de julgar os de fora? Paulo está falando dos de fora, que possam beber, fazer todas essas coisas. Com que direito eu vou julgar eles? Não estou falando dos de fora. Aí ele diz, mas será que vocês não devem julgar os de dentro? O problema não é aquele que não é crente está bebendo, está na orgia, está fazendo tudo que dá na telha dele. O problema é aquele que está dentro da igreja e está vivendo como um descrente, praticando todas essas coisas. E é para esses que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. E dizendo assim, será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Olha aí a disciplina cirúrgica. Olha aí a disciplina no seu último estágio, daquele que não se arrepende, daquele que não quer mudar de postura. O apóstolo está sendo claro. Não estou julgando os de fora, mas nós devemos julgar os de dentro. E aquela história assim, não julgueis, cai por terra aqui, né? Porque aqui está sendo dito que nós devemos julgar os de dentro. Julgar não no sentido de sentenciar o que Deus vai fazer na vida dele a partir da caminhada dele, mas no proceder dele, enquanto membro, enquanto representante de Cristo, que congrega numa igreja local em que a gente também é membro, nós devemos avaliar. Se já foi conversado em particular, não houve arrependimento. Se já foram 2, 3 testemunhas, conversaram, não houve arrependimento. E agora foi trazido para a igreja deu um tempo para apelar o coração dele, ainda assim ele não ouviu a igreja. Agora essa pessoa deve ser tratada como gentil e publicano. O que Paulo está fazendo aqui com esse camarada que estava tendo caso com a madrasta dentro da igreja? Falando, exclua, já era para ter excluído. Nem os descrentes não praticam essas coisas. Está acontecendo isso aí dentro da igreja. Entrega esse camarada para Satanás. Nem coma, nem beba com ele. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Em João 7,24, o Senhor Jesus disse assim, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Se nós, como igreja, ao ter dado já esse espaço com uma pessoa, chegamos numa assembleia para tratar da exclusão daquela pessoa, e essa pessoa não se arrepende, e nós estamos realmente com o coração até mesmo entristecido, não é motivo de soltar fogos precisar excluir alguém da igreja. Pelo contrário, isso é doloroso e triste para nós. Mas, dentro dos padrões e dos princípios da palavra de Deus, nós não podemos admitir que certas práticas sejam corriqueiras na vida dos irmãos e das irmãs. Ainda mais coisas que se exteriorizam, se tornam públicas e que acabam trazendo até mesmo vergonha ao Evangelho e ao nome de Cristo. E quantos escândalos e coisas que zombam dos evangélicos hoje em dia já não teria sido reduzida se a disciplina não fosse esquecida no meio das igrejas. Quantas coisas que a gente vê por aí acontecendo que gera escândalo, vergonha para igrejas, e que se houvesse a prática da disciplina, não iria evitar acontecer e chegar nesses estágios.
Então, como o Jonathan Lima diz, ele diz assim o seguinte: a disciplina eclesiástica é o caminho adequado quando a falha de um membro em sua representação de Jesus se torna tão marcante e habitual que a igreja deixa de acreditar que ele é cristão. A igreja deve, então, revogar sua confirmação da profissão de fé da pessoa. A igreja, então, que deu ok para a profissão de fé dele, lembra do último domingo? Viu que ele realmente, através da profissão de fé, mostrou arrependimento, fé em Jesus, que batizou ele, que disse realmente essa pessoa é alguém que teve um encontro com Jesus, que se arrependeu, que nasceu de novo. Mas à medida que ela vive num pecado habitual e não larga, não muda, não deixa, e aos passos aqui da disciplina, a fim de resgatar ele, vai um irmão em amor, tenta conversar, tenta ajudar essa pessoa, se mostra irredutível, se mostra irreconciliável, vai depois 2, 3 pessoas, conversa com ela, ainda assim ela continua soberba, endurecida, no orgulho, cegada, cauterizada pelo pecado. Esse assunto é trazido para a igreja, e a igreja então dá uma chance a ele, e ainda assim, se ele não ouvir a igreja, ele é agora excluído da membresia, tratado como alguém que não é cristão, como alguém que aqui o Jonathan Lima escreveu, a igreja passa a duvidar se ele é cristão de verdade. Sabe por quê? Porque lá em 1 João diz assim, que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. Mas quem vive na prática do pecado são os filhos do diabo. Todos nós vivíamos na prática do pecado antes de conhecer Jesus. Pecado era o estilo de vida. Nem pesava na consciência, dava risada, achava que era legal. Depois que Cristo entra na nossa vida, a gente já não gosta mais de pecar. A gente tem repulsa ao pecado. A gente tem vergonha do pecado. A gente não se alegra com ele, a gente quer deixar o pecado. Então, o verdadeiro Filho de Deus, ele não vive numa prática de pecado deliberada. Porque não é o estilo de vida do crente. Mas o crente ainda peca? Peca, infelizmente a gente escorrega, às vezes erra aqui e ali, mas é um acidente, não é um hábito. Está entendendo a diferença? Aqui é o tratamento de pecado habitual, da pessoa que vive no pecado deliberado, é o estilo de vida dela. E aí a igreja vai duvidar dessa pessoa se realmente ela é cristã. Porque os irmãos em amor tentam levar ela ao arrependimento e reaver aquele comportamento. Ela não ouve. A igreja toda tenta ajudar. Ela não ouve. Aí o Senhor Jesus diz, trate então como gentil e publicano. Como um descrente. E o apóstolo Paulo, que conhecia o ensino de Jesus, aplica em 1 Coríntios esse princípio, a disciplina corretiva, porque o camarada estava lá dentro sem arrependimento, sem parar com aquele pecado horrendo que já estava criando vergonha para a igreja. E aí o apóstolo fala, olha, exclui esse camarada daí, já era para ter tirado ele daí. Então, amados, mas que tipo de pecado deve ser então corrigido ou buscado tratar dessa maneira? Há vários, não é? Mas eu vou citar 5 aqui, que a gente vê em várias passagens bíblicas. Todos os vícios escandalosos e imoralidades, como a gente vê aqui em 1 Coríntios 5, do 11 ao 13. A negação da doutrina cristã, quando a pessoa nega aos princípios elementares de Cristo. O surgimento de divisões, como está lá em Tito 3,10, divisão na igreja, gente se dividindo, panelinha, se vai lá, diverte, não resolve, não vira um grupo unido, aqueles que estão lá fazendo divisão, tem que ser excluído. Segundo, falha em prover o sustento de parentes próximos
quando eles se encontram em necessidade. 1 Timóteo 5,8. Quando Paulo vai falar, aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente e negou a fé. Então, uma pessoa que não cuida dos seus, não supre suas necessidades essenciais, essa pessoa também precisa ser advertida. E em quinto lugar, inimizades não reconciliadas. Como a gente vê lá no início de Mateus, no verso 7, 18, 7, quando a gente vê ali daqueles que não resolvem seus conflitos e muitas vezes faz outros tropeçarem, porque não há liberação de perdão, não há resolução de conflito. Então, para a gente refletir, disciplina é amor pelo indivíduo, para que seja alertado de seu estado e engano. É amor pela igreja, para evitar a contaminação e proteger as ovelhas mais fracas. É amor pelo mundo, para preservar o testemunho da igreja de Cristo. E é amor por Cristo, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa. Então veja, disciplinar, corrigir o pecado na vida da membresia, na vida da igreja, é por amor àquela pessoa, é por amor ao rebanho da igreja, para que isso não comece a contaminar, como o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 5, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então é por amor ao rebanho que a gente tem que ter esse cuidado da disciplina e de muitas vezes, infelizmente, ter até mesmo que excluir pessoas. Mas é também por amor ao mundo, para que o mundo veja a glória de Deus no meio da gente. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E, como diz lá em Josué, santifiquem-se e amanhã farei maravilhas no meio de vós. Se o povo de Deus não anda em santidade, não vai haver as maravilhas do Senhor. Há maravilhas, a revelação de Deus se manifesta quando a gente está buscando andar em santidade, quando a gente está buscando realmente negar e matar a nossa carne, quando a gente está buscando realmente ser cheio do Espírito Santo. E aí sim, o caráter e a luz de Cristo reflete em nós. E o mundo pode enxergar Cristo na gente. Mas também é amor pelo próprio Senhor Jesus, como diz ali a citação. Para que o nome dele não seja blasfemado. Sabe aquele tipo de coisa assim? Pô, você é da igreja, você é igual aqueles crentes, pô, que vive daquele jeito lá. Ah, não. Isso é vergonha para o nome de Deus. Que o povo dele muitas vezes não está dando a glória devida ao seu nome. Então, para refletir e agir, tenha um coração ensinável. Receba as admoestações e disciplina de Deus, seja através de pregações, ensinos, e principalmente quando o irmão vir até você para te admoestar. Tenha um coração ensinável. Quando alguém chegar para você e te der um puxão de orelha ou apontar o dedo no teu nariz e falar, você está errado. Você está errado, você precisa rever, você está pecando. Você que precisa mudar. Não é o outro, não, é você. Não vai sair da igreja, não. Fique e mude. Porque as pessoas preferem mudar de igreja do que ser transformada. Entendeu? Muita gente, quando precisa ser corrigido, é confrontado num pecado, ele muda de igreja, mas ele não fica e não é mudado. E vai ficar igual um rato correndo na esteira. Porque Deus vai pegar na curva e vai tratar. Vai tratar. Pode ir lá para o Japão. Se você é filho de Deus, e Deus quer formar o caráter de Cristo em você, e há um determinado pecado, uma determinada falha, que Deus quer tratar na sua vida, você pode tentar fugir para o Japão, Ele vai te pegar lá. Pode ficar tranquilo. E glória a Deus por isso. Porque Ele quer nos transformar. Porque Ele nos ama tanto,
tanto que não pode nos deixar do jeito que nós estamos. Aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. Então, se o irmão vir te admoestar, como está ali o segundo ponto, tenha gratidão por ter irmãos que falam a verdade em amor, a fim de ver a cada dia você ser forjado no caráter de Cristo. Seja grato por ter pessoas que te amam, que te amam. Provérbios fala bastante disso, não é? Das palavras que adulam, que fazem coceira no ouvido, mas por dentro é ódio e inveja, é falsidade. Mas as palavras muitas vezes que parecem doer, mas são verdadeiras, essas revelam amor. Essas revelam amor. E hoje em dia, como a gente precisa de pessoas assim, que nos amem de verdade e falam para a gente o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir, mas que fala de verdade. Ó, você está vendo buraco? Cuidado, você vai cair no buraco. Esse é o amigo de verdade, não aquele que fica, isso, que legal que você está indo nessa direção, vai. Caiu no buraco, caiu no buraco, meio, viu, caiu. Esse é o amigo? Esse não é amigo, não. O amigo que te avisa do teu caminho perigoso, que você pode escorregar, você pode cair naquela direção que você está indo. Mas também, além de ter um coração ensinável, ter gratidão por aqueles irmãos que se preocupam com você e falam a verdade em amor, esteja disposto a ir até o seu irmão, seja porque ele pecou contra você, ou porque você percebeu algum pecado recorrente na vida dele e quer ajudá-lo a vencer. Faça isso com discrição, amor e sabedoria. Vá até o teu irmão. Vá até ele. Tem que resolver? Vá até ele. Quer ajudar ele a vencer algo que você está vendo, que ele está patinando naquilo? Então vá com discrição, sem espalhar, sem dar alarde. Vá você com discrição, com amor e com sabedoria, converse com o teu irmão. Ore antes, prepare seu coração. E se você for debaixo da graça de Deus, Deus vai usar você e o teu irmão vai te ouvir. Mas em terceiro lugar, ou melhor, quarto lugar, não devemos por conta disso viver como fiscal da vida alheia. Lembre que os pecados escandalosos ficarão expressos por eles mesmos. Não precisa se preocupar de ficar milimetrando e observando a vida de todo mundo, não é isso. Porque os pecados escandalosos, eles vão ganhar notoriedade, o pecado ele fica escondido por um tempo. Mamãe sempre dizia para mim, Alisson, a mentira tem perna curta. E era dito e feito, né? Foi lá, não fui. Daqui a pouco chegava alguém, vi Alisson lá em tal lugar. Perna curta, irmão, ela não vai muito longe, não. Então, pecado, uma hora, vai ficar evidente se for um pecado escandaloso. Uma hora vai ficar evidente. Mas então, concluímos lembrando o seguinte, todos nós, amados, somos pecadores, eu e você. Pastor, até você, pois é, eu sou ser humano. E por isso, lembre, vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Lembre disso. Deus nos corrige porque nos ama. E se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, através do nosso relacionamento direto com Ele, com situações da vida, ou se nós estamos sendo corrigidos hoje através dessa palavra, ou se nós estamos sendo corrigidos por algum irmão que já chegou e conversou com a gente, que você possa lembrar que Deus está usando aquele irmão, usando a igreja, usando a palavra dele para falar com você hoje,
e dizendo: eu estou te puxando a orelha porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu deixava você entregue à própria sorte. Porque o Pai, o nosso Pai, nos corrige porque nos ama. Nos corrige porque nos ama. E ele diz aqui nesse texto de Hebreus que se nós não temos a correção do Pai é porque nós não somos filhos dele. Se você é filho de Deus, pode ficar tranquilo, ele vai te corrigir. Porque os filhos dele ele corrige. Mas os que não são filho dele, ele não corrige. Então, amados, que a gente possa lembrar dessas lições. Ter um coração ensinável quando formos repreendidos. Termos um coração grato pelas repreensões, pelas correções, seja de qualquer maneira que chegue até nós, porque é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é por amor a nós. Que nós estejamos dispostos a ir até os nossos irmãos e irmãs para resolver os conflitos, para ajudá-los a vencer as falhas, os erros, os pecados, e que nós lembremos também que não é para andar com a fita métrica na vida dos outros, mas que Deus pode trazer pessoas para que a gente ajude a vencê-las. E que a disciplina, ela é para restauração, para resgatar, para conseguir recuperar aquela pessoa, e não simplesmente para julgá-la, condená-la ou lançar ela fora. O último estágio é excluir, se ela não se arrepender. E isso nós não fazemos soltando foguetes, nós fazemos isso com lágrimas nos olhos, porque de diversas maneiras tentamos amar e chamar aquele irmão à consciência, mas ele não quis. Amém?